E aí pessoal, tudo certo? Mais um Garden Futebol Internacional no ar e hoje para falar sobre goleiros, mais especificamente Gianluigi Donnarumma e Lucas Chevalier, que um é ex-goleiro agora, né, do PSG, e o outro é o atual contratado recentemente, aí, muito provavelmente para substituir o próprio Donnarumma. E vamos explicar sobre isso. Eu estou gravando esse vídeo no dia 13, que é a quarta-feira, né, dia da final da Supercopa da UEFA, entre PSG e Tottenham. Se tudo deu certo, eu até estou postando esse vídeo antes do jogo, né? Porque justamente eu não quero que nenhuma atuação provável do Chevalier nessa final influencie no vídeo, não é esse o foco. É mais para falar sobre toda essa situação, né? Que eu já vou explicar inteira, inclusive. Mas antes, deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, é muito importante, ajuda bastante a gente. Como eu sempre falo, é um canal novo ainda, a gente tem com 2, 3 meses, sei lá. Eu tenho que manter a frequência, bem verdade, esse não é meu canal principal é o Jogo Falado. Mas tentando, me forçando a fazer uma frequência aqui maior, para a gente falar bastante de futebol internacional. Bom, a questão toda de Donnarumma, Chevalier e PSG começou já há algumas semanas, né? Porque o Donnarumma vai acabar seu contrato, né, no ano que vem, junho do ano que vem, vou até conferir aqui, mas se eu não estou enganado é isso mesmo, final dessa temporada, né, temporada 25-26, junho do ano que vem. E o PSG queria renovar, mas o Donnarumma também, é isso mesmo, acaba em junho de 2026, que é essa temporada, né, 25-26. O Donnarumma também queria renovar, mas por valores, segundo apurado pelos grandes setoristas aí, especialmente Fabrizio Romano, que obviamente é o mais famoso, todo mundo acompanha, mas por valores que o PSG não poderia pagar, ou não queria pagar pelo menos, né? Poder pode, né? Não queria pagar. E aí, como estava próximo de encerrar o contrato, em 6 meses ele, por exemplo, poderia assinar um pré-contrato e sair de graça, o PSG resolveu já se antecipar e contratar outro goleiro e não renovar com o Donnarumma. Meio que tentando evitar o que aconteceu com o Mbappé, né? O Mbappé não quis renovar, quando renovou, né? Renovou com um contrato curto, depois acabou saindo de graça para o PSG. Para o Real Madrid, né? Saiu do PSG para o Real Madrid. E eu até entendo, porque além do trauma dessa situação do Mbappé, o PSG acabou de atingir o seu grande objetivo, que era a Champions League, né? O PSG finalmente venceu a Champions League, fez uma ótima campanha no Mundial, chegou até a final e tal, apesar de ter perdido para o Chelsea. Mas você meio que se dá o luxo, né, de poder, posso fazer isso, já que eu acabei de vir de uma baita temporada, acredito eu que a torcida vai ter mais paciência. Claro que o projeto do PSG sempre foi muito caro, mirando muito alto, né, muito ambicioso, então você tem que sempre estar no topo. Mas eu acho que, acabamos de ganhar a Champions, dá para ter um respiro aqui, de repente ter um pouquinho mais de paciência, se dar o luxo de fazer isso. Vou pensar nessa linha. Agora sim, você também abrir mão de um goleiro que tem 26 anos só ainda. É impressionante falar isso, mas o Donnarumma começou a carreira 10 anos atrás com 16 anos e alguma coisa, né? Ele é o mais jovem a estrear na história do Milan, né? Com 16 anos e 8 meses, algo assim. Não é nem só o goleiro, é o jogador mais jovem a estrear na história do Milan, o que é um absurdo, né? Se você pensar. Ainda tem 26 anos, é um goleiro que eu até acho que ele poderia ser mais constante pela qualidade que tem. Às vezes ele tem algumas falhas que eu acho que o goleiro da qualidade dele não poderia ter. Mas é um goleiro extremamente decisivo. Foi muito decisivo na Champions. Foi decisivo na última Euro, que a Itália é campeã, em 2020. E você pensa até doideira, né? Pensar em abrir mão de um cara de tanta qualidade e tanto potencial ainda de longo prazo, né? Porque 26 anos, o goleiro pode ir tranquilamente aí em alto nível até os 35, 36. Então, pelo menos, chutando baixo aí, você tem 10 anos de alto nível do Donnarumma. Se ele não cansar na carreira, né? Vai saber também. Mas, enfim, como eu falei, pela questão de poder ter um respiro. E aí, já começaram, né, as especulações. Né? Chelsea, Manchester United, Inter de Milão, todos querendo uma abordagem ali do Donnarumma, buscando ele. E se a gente pensar, faz sentido, né? A Inter de Milão hoje tem o Sommer, que tem lá seus 38 já, vou conferir aqui, mas eu acho que o Sommer já tem 38. Já é um goleiro, 36 na verdade, né? Um goleiro mais experiente. Completa 37 esse ano, né? Ele é de dezembro de 88. Nossa, tava pequeno aqui o número. Mas enfim, goleiro muito experiente. O Chelsea tem vários bons goleiros. Tem o Petrovic, tem o Robert Sanchez, que já não é tão jovem, mas fez uma bela campanha no Mundial de Clubes, é bem verdade, né? Apesar de uma temporada dele ser bem irregular, mas fez uma bela campanha no Mundial. Acho que vai ter
uma certa paciência a mais também, né? Podemos dizer assim. Tem o Jorgensen, né? Que foi o goleiro que atuou também na Conference, né? O Petrovic foi pro Bournemouth, é verdade, desculpa. Eu fui procurar aqui para ter certeza, mas é isso. Mas ainda assim, tem o Jorgensen, por exemplo, o goleiro jovem. Chegou até a sondar o Gabriel Brazão do Santos há pouco tempo e outros goleiros, enfim. E o United tem o Onaná como seu principal goleiro, um goleiro que muito contestado, né, nos últimos anos também. Quando surgiu no Ajax foi muito bem, foi para a Inter de Milão, também manteve um bom nível, mas desde que chegou ao United realmente tem uma inconstância ali, né? Então seria uma unanimidade em qualquer um desses que chegasse o Donnarumma. Não sei se seria titular, mas seria aquele goleiro que chega e não, agora a gente tem um goleiro. E aí levanta toda essa dúvida, né? Mercado ele tem, isso é óbvio. Agora resta saber, o PSG vai querer o quê? Eu duvido que vai rescindir, obviamente, né? Deve, mesmo que com o valor de mercado agora mais abaixo, deve querer ganhar algum dinheiro com o Donnarumma. Por isso que já cancelou, tirou ele da lista, inclusive, da final da final não, né? A disputa da Supercopa da UEFA hoje. Até o próprio Donnarumma, né? Parece que já fez uma carta aí se despedindo dos torcedores, falando que queria se despedir em campo e tudo mais. Então tem toda essa questão aí, né? Agora, falando do Chevalier, goleiro que chega do Lille, né? Goleiro jovem também. O Chevalier tem 23 anos, completa 24 esse ano, já que ele é de 2001. É um goleiro muito jovem, né? Obviamente. É um goleiro que vem de uma ótima campanha no Lille, foi eleito o melhor goleiro da Ligue 1 na última temporada. Ele não é campeão do Campeonato Francês, aquele ano que o Lille ganha, né? Acho que é 21-22 que o Lille é campeão pela última vez, vou até olhar aqui, mas ele, se eu não me engano, nesse ano ele estava emprestado no Valenciennes, estava emprestado por lá, fazendo aí pegando experiência mesmo, porque, como eu disse, é um goleiro bem jovem, e foi 2021, na verdade, 2021, e ele estava emprestado, não, nessa temporada ele estava no Lille, mas era só reserva mesmo, e ele foi emprestado na 21-22 para o Valenciennes, da França também, claro. Sobe do Lille, vem das categorias de base do Lille mesmo, e é um goleiro que tem muita capacidade debaixo da trave, sabe sair do gol também. Acho que precisa melhorar muito nisso ainda, mas tem muito potencial também, muito teto para evoluir. Já foi convocado para a seleção francesa, não chegou a estrear, né? Tem um jogo com o pé interessante também, ainda não é tão bem talhado nisso, mas é interessante também. E é um goleiro muito tranquilo, me passou a impressão dos poucos jogos que eu vi do Lille, me passou um goleiro bem tranquilo, me passou a impressão de ser um goleiro bem tranquilo, né? Agora, se a gente for pensar em hoje como goleiro, obviamente o Donnarumma é mais, né? E aí você vai ter que pensar, se você quer dar esse tempo de paciência pro Chevalier, ele vai precisar evoluir, pode atingir um nível muito alto, obviamente, mas aí você tem que ter um pouco de paciência. Outra coisa, é um goleiro mais baixo, né? O Chevalier tem 1,88 de altura, enquanto que o Donnarumma tem 1,98, né? Então são 10 centímetros, faz muita diferença. Inclusive alguns eu não achei aqui, poderia até ter olhado no site do PSG, né? Bem verdade, talvez tenha lá. Mas alguns sites dizem que o Donnarumma tem 2 metros e não 1,98. Faz diferença, tá? Faz bem diferença mesmo. Ainda mais para goleiro, envergadura. O Donnarumma se destaca muito nisso, né? Inclusive. Mas, claro, acho que a capacidade técnica quando o goleiro é muito bom, igual é o Chevalier, realmente é um bom goleiro, pode sobressair a qualquer limitação física, né? Mas faz diferença, no final faz diferença mesmo, tá? Mas é isso, enquanto eu abro aqui rapidinho cadê? Para ver se eu acho no elenco do PSG, a altura do Donnarumma certinha. Vamos ver, tem aqui. Cadê? O elenco o site do PSG, né, na aba do elenco, diz que ele tem 1,96 até, não é nem 1,98. Então, mas tudo bem, de qualquer forma, aí são 10 centímetros de diferença quase, né, 9 para ser mais preciso. Então é isso, acho que é uma troca interessante, mas que dá um certo medo de fazer, né? Eu pelo menos teria esse medo, você abrir mão de um goleiro tão decisivo. Um goleiro, inclusive, que é titular da seleção italiana. O Chevalier vai brigar pela vaga, mas hoje não é titular, né? É o Manhã, né? O Mike Manhã. E aí você, como eu disse o vídeo inteiro, você tem que decidir se vai ter uma paciência a mais, se vai querer exigir do moleque e de repente o moleque não vai evoluir. Até porque também, é um outro ponto até que eu nem ia abordar aqui, mas rapidinho. A pressão, né? A diferença de exigência que tem entre PSG e Lille é muito grande. Hoje o PSG é um clube que briga por tudo que automaticamente entra.
vindo de uma conquista de Champions, acredito que isso vai piorar. O Lille, por mais que seja uma equipe que frequenta sempre a parte de cima da tabela, inclusive as primeiras posições, por mais que nem sempre brigando por título, mas sempre ali quarto, quinto lugar do campeonato francês, tem um nível de pressão, de exposição midiática também bem diferente. Tem que avaliar como ele vai se sobressair, se ele vai sobressair, né, como ele vai lidar com isso também. Mas é isso. Nem falei, né? O Chevalier custou 60 milhões, né? Valor caro também, né? Custou 60 milhões, deixa eu ver aqui, é isso mesmo. 55 milhões. 55 milhões já com os bônus, tá? Segundo a imprensa francesa. L'Equipe, Le Parisien, todos os sites lá disseram isso. O Lille queria até só, entre aspas, 40 milhões, mas acabou conseguindo mais. Mas esse valor já é com os bônus, tá? Enfim, disputou, ele que vem de 127 jogos aí com o Lille, uma boa experiência, mas abaixo do que o Donnarumma tem, né, obviamente. O que você acha disso? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Valeu!